o seguinte, a gente já tem ficado focado, só um segundo. A gente tem focado bastante nas últimas aulas, em especial, a fazer pensamentos, a entender um pouco como funciona o raciocínio científico. Raciocinar é essencialmente o trabalho da filosofia, entender os limites, entender as maneiras, as diferentes maneiras, os diferentes resultados do raciocínio é uma tarefa muito importante da filosofia. Eu não diria que é tudo que a filosofia faz, mas é uma parte muito importante da filosofia. Então, quando a gente pensa em raciocínio científico, em especial da maneira como a gente vê hoje, o raciocínio científico se coloca assim como um objeto muito importante. O raciocínio científico, em outras palavras, tem uma autoridade muito grande, produz muitas coisas em termos de tecnologia, coisas que são úteis. Bom dia, Lohane. Bom dia. Produz coisas que são interessantes. Bom dia, Thaís. Que facilita a vida do ser humano. Então, é muito natural que a filosofia, assim como nós estamos fazendo nas últimas semanas, é muito interessante, é muito importante que a filosofia cuide de pensar o raciocínio científico. Então a gente passou um pouco pelos as principais características do pensamento científico. Isso é extremamente importante, porque vocês são cientistas. E a gente estudou, claro, alguns detalhes, como a teoria do Popper e, claro, a estrutura das revoluções científicas. Né? Se a ciência, com essa autoridade toda, ela pretende falar da verdade, a gente tem, como Thomas Kuhn pensou, a gente tem que dar conta da mudança científica. Como que as teorias científicas mudam? Elas são todas verdades, foram verdades em algum tempo, e agora que tem uma nova teoria científica, as teorias científicas que são ultrapassadas, elas se tornam mentirosas de alguma maneira? A gente entendeu, em especial, pela diferença entre esses modelos a gente pode colocar o nome de realistas ou com a função realista e apenas um modelo de representação, né? Essas duas, talvez, visões da ciência, elas têm interpretações diferentes quanto à mudança científica. Se a gente pensa em uma coisa como um realista pensa, as ciências elas são uma descrição última da realidade, então logo qualquer outra visão científica que por acaso exista, que faça uma competição, é considerada uma visão mentirosa. Não é claramente a visão do Kuhn. Para o Kuhn, o que a gente tem são modelos, ou seja, são estruturas feitas para nos fornecer previsões, resolver problemas humanos ou internos das teorias científicas. Né? É para isso que serve uma teoria científica mesmo. É o único fundamento, segundo Kuhn, que existe para fazer novas teorias científicas. Por quê? Existem problemas que não são respondidos e que outras teorias podem fazer melhor, responder melhor. Logo, surgem as noções de paradigma científico, ciência normal, crise num paradigma científico, estabelecimento de um novo paradigma científico. Bom, isso que a gente entendeu na aula passada descreve um pouco o caminho, né, a ideia de evolução no pensamento científico. O que acontece. Carlos, eu vou desligar o seu áudio aqui, tá? Descreve um pouco a evolução no pensamento científico. Uma coisa, vou até colocar o quadro aqui que eu não falei, que é importante que eu fale sobre a estrutura.
das revoluções científicas. Uma coisa que eu não falei para vocês, bom, a gente fez, ainda não está aparecendo, né? Vocês estão conseguindo me escutar, pessoal? Às vezes a internet vai um pouco. Pode falar no chat. Travadinho, mas estamos escutando. Eu vou colocar aqui para não ter nenhuma travada. Eu estou tendo que, ultimamente eu estou tendo que usar do celular. Deixa eu trocar aqui, pessoal, só para garantir que não vai ter. Pois é, não estou entendendo. Tem... Só um segundo, pessoal. Pessoal, está melhor agora? Sim. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado, Carlos. É o seguinte, né? Na aula passada eu descrevi um pouco da estrutura das revoluções, acho que foi a aula retrasada, inclusive, né? Um pouco da estrutura das revoluções científicas do Kuhn. Eu falei para vocês, um paradigma científico, ele é, no fim das contas, um conjunto de crenças e valores. Vamos colocar aqui uma vírgula aqui. E conceitos de uma dada teoria científica que a comunidade científica adota. Tudo bem. Um paradigma científico digamos, na linha do tempo, ele perdura até que se instale uma crise. A crise pode acontecer por diversas razões, né? Mas, em geral, o essencial para que uma crise se instale, o essencial é que exista uma teoria rival.
uma teoria rival. O grande exemplo que Kuhn adora utilizar é a troca do sistema ptolomaico de descrição do movimento do nosso sistema solar para um sistema copernicano. Esse é o principal exemplo que ele gosta de estudar, né? Muito documentado. E uma das razões, é aí que está, apenas uma teoria rival, ter uma teoria rival, não é suficiente para que mude um paradigma científico. É preciso mais. É preciso mais. Muitas vezes, uma crise, apenas tendo uma teoria rival, isso eu estou descrevendo o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, não é suficiente. É preciso que outros elementos entrem em contato ou que forneçam um contexto que seja favorável à mudança daquele paradigma. Por que eu estou falando isso? Isso é importante. Então, a teoria rival, no caso da troca do sistema de Ptolomeu pelo sistema copernicano, não foi apenas a existência do sistema copernicano que deu origem à crise. Teve também questões que a gente pode colocar extracientíficas. Científicas. Ou a gente pode colocar sociais. Sociais, entendam o termo social de maneira muito geral. O que vocês, assim, eu não sei se vocês são curiosos sobre a história da ciência, mas vocês devem lembrar, existe uma figura muito famosa, o nome dele era um italiano, Giordano Bruno, que ele foi um dos primeiros a propor que um sistema em que a Terra não era o centro do universo, não era o centro do nosso sistema solar. Alguém sabe o que aconteceu com Giordano Bruno? Não. Giordano Bruno foi queimado na fogueira por propor essa mudança. Por quê? Porque essa mudança específica ela ia contra dogmas da Igreja Católica na época, que era muito forte. Então, de uma maneira muito curiosa, o paradigma ptolomaico era reforçado, a gente pode colocar, a sua estrutura de dominação enquanto explicação científica era reforçado por crenças religiosas dominantes. Não foi à toa, pessoal, que a crise do sistema ptolomaico, que culminou, claro, na troca de paradigmas, coincidiu historicamente com uma mudança também no paradigma religioso. O que aconteceu na era moderna ou pós-medieval em termos religiosos? Na era medieval dominava o pensamento católico. O catolicismo era a principal religião. Nós tivemos a Revolução Luterana, ou Revolução Protestante. Revolução Protestante. Diversos países da Europa deixaram de adotar a religião católica como a religião oficial do Estado. Surgiram outras. Surgiu o protestantismo, né, liderado por Martinho Lutero. Os cientistas, em geral, eles gostam de ignorar a história e pensar que coisas como a religião não influenciam na troca ou nas decisões da ciência. Mas a história da evolução do pensamento científico, assim como colocado por Thomas Kuhn, o maior teórico da
filosofia da ciência que a gente tem, é que fatos sociais como esses, como a troca do paradigma religioso dominante, sim, influencia na decisão da comunidade científica sobre se vai ou não haver uma crise no sistema, no modelo dominante de explicação, ou se vamos ou não trocar o paradigma científico. No caso específico da troca da revolução da teoria ptolomaica de movimento dos astros para uma teoria copernicana, a religião, a troca a gente pode colocar assim, a diminuição do poder da Igreja Católica foi um fator vital social para a troca do paradigma científico. Claro isso, pessoal? Claro? Perfeito. Por que eu estou falando isso? Por que eu comecei com essa introdução? Primeiro é para corrigir uma coisa que eu não falei na aula passada, mas segundo é para a gente pensar um pouco nas... Claro, Carlos, o que eu estou querendo ressaltar aqui com essa questão da religião e do paradigma científico? É que nem tudo na ciência, nem tudo no pensamento científico é simplesmente uma questão de prova ou teste. A gente gosta de pensar daquela maneira como Popper pensava, né? Se você voltar às aulas e ver a aula do Popper, você vai ver que tudo é centrado nessa noção de falseabilidade. É assim que a gente troca teorias científicas, né? O que eu estou querendo ressaltar para vocês é que existem fatores que não são propriamente científicos que também influenciam na maneira como a gente vê o pensamento científico. Entendeu? No caso aqui, o exemplo que eu dei aqui, né, junto com o Thomas Kuhn, é que a troca do sistema ptolomaico, ou seja, o sistema em que a Terra era o centro do sistema solar, ele não foi uma troca simplesmente baseada nos cálculos. Se fosse por isso, argumenta Thomas Kuhn, às vezes nem precisava trocar, porque a teoria ptolomaica ela tinha bons cálculos, tinha cálculos ruins apenas em relação ao movimento de alguns astros novos, mas ainda era uma teoria que funcionava. Questão de estação do ano, contagem do tempo, funcionava perfeitamente. A teoria copernicana, ela era boa em alguns aspectos, mas também continha erros. Então, o que o Kuhn falou? Por que não trocava essa teoria? Né? Por que a copernicana simplesmente não assumiu? Bom, existem fatores que não são propriamente científicos que influenciam na nossa visão do que é a realidade, do que é a realidade científica. Esse é o ponto. Então, por muitos anos, a teoria ptolomaica ela foi dominante porque a Igreja Católica era dominante. Entendeu? E a Igreja Católica tinha interesse que a Terra permanecesse o centro do sistema solar. Com a Revolução Protestante e uma, digamos, derrocada no poder da religião católica, houve mais liberdade para uma possível troca do paradigma científico. A crise já havia sido instalada pelo nascimento da teoria copernicana, usando o nosso exemplo, e a troca da religião favoreceu a troca de paradigmas. Entendeu? O enfraquecimento da religião católica, claro. Né? A religião católica, na verdade, foi dominante até recentemente. Né? Mas eu digo, a diminuição do poder da Igreja Católica.
Isso tudo, Carlos, era apenas uma introdução para a gente poder falar um pouco do que são esses elementos que não são propriamente científicos, mas que influenciam na nossa visão do que é uma prática científica de fato. Entende? Uma coisa que está além da noção de prova ou teste. Coisas que nos fazem abandonar certas tecnologias, que nos fazem abandonar certas ideias, mas que não são de fato científicas, nesse sentido duro da palavra que a gente gosta de dizer. Vocês conseguem lembrar para mim quais são as características da ciência que eu dei em aulas passadas? Ó, as principais: objetividade, universalidade, noção de teste, prova, é baseado na causalidade. Segundo Kuhn, tem que ter previsibilidade. E, claro, tem que ter a noção de medida ou matemática. Tudo isso a ciência adquiriu em ter essas propriedades o pensamento científico carrega até hoje, e características foram propriedades reforçadas na modernidade. São características advindas da modernidade. Mesmo assim, existem áreas do conhecimento, e a gente sabe que existem outras áreas do conhecimento, que não carregam termos tão objetivos, não são objetivos, definitivamente não são fáceis, pelo menos, de ser objetivados, não tem cálculo envolvido, também não é baseado em causalidade, muito provavelmente não é possível de teste ou prova. Eu estou falando de coisas que hoje está em voga, inclusive é importantíssimo no ramo de vocês, que é coisas como a ética. Ética, pessoal. Ética e o pensamento científico. A gente, as mulheres geralmente têm mais contato com isso, né? Mas a gente sabe que marcas de maquiagem hoje em dia, elas estão banindo testes em animais, não estão? No seu processo científico de criação de produtos, não é? Eles estão banindo porque não funciona, não é um bom teste para maquiagem. O que vocês acham? Veja, o motivo não é esse. O motivo de não fazerem mais testes em animais. Vamos colocar aqui exemplos. Em animais. Alguém pode me dar um outro exemplo assim de
barreira ética no desenvolvimento de tecnologias? Perfeitamente. O Carlos colocou aqui. Por que a gente não... Porque não é adequado para o bem-estar animal e é mal visto e não é aceito pela sociedade. Excelente comentário. Excelente comentário. Veja, vamos pensar aqui, bem-estar. Eu vou colocar aqui que eu quero abordar isso. Bem-estar. Veja outra coisa que eu recolho dos noticiários que poderia ser utilizado, mas não é utilizado. Energia nuclear. Energia nuclear. A gente sabe, inclusive existem pesquisas sobre isso, que muitas vezes a energia produzida por hidrelétricas, né, dependendo da hidrelétrica, elas têm um impacto ambiental muito grande, em especial na fase de construção. Exige uma grande área desmatada, produz muito efeito estufa, em especial favorece o efeito estufa por causa da fermentação das plantas que são inundadas, né? Existe uma elevação no nível da água, exige também um impacto social. Então, a energia nuclear ela poderia sim ser uma energia viável. Ela não ocupa tanto espaço, ela é uma energia relativamente barata, não produz esses gases do efeito estufa, mas hoje em dia a energia nuclear, assim como o teste de cosméticos em animais, está em declínio. Está em declínio. Vocês conseguem pensar em outra coisa? Talvez o carro elétrico. Carro elétrico? Pode ser. Pode ser. Muitas montadoras, eu acredito que a Volkswagen, né, já manifestou que não vai mais produzir carros a combustão. Veja, talvez economicamente fosse viável que a Volkswagen continuasse fazendo carro a combustão interna. Perdão, pessoal. Como eu disse, a energia nuclear, existem motivos para que a energia nuclear continuasse a ser produzida. E existem motivos também para que os testes de cosméticos em animais continuassem a ser feitos. Não é? Por que a ciência, em determinado momento, ela para de fazer certas coisas e começa a fazer outras? Veja, não existe um motivo que a gente pode dizer, Carlos, ou Lohane, Eduardo e Thaís, não tem motivos para a gente dizer que existe uma ideia científica por trás da mudança. Não, às vezes a avaliação é extracientífica. Pode ser uma avaliação ética. Ética, eu já passei um pouco rapidamente para vocês, é o ramo da filosofia que estuda ou investiga a conduta humana. Veja, a ética, via de regra, ela não está interessada em dizer o que os humanos fazem de fato. Não é disso que se trata, mas é o que os humanos devem fazer. Ou, para usar um termo que o Carlos utilizou aqui, pensando em coisas como o bem-estar, o bem, ou pensando no que é, no caso, o correto. Correto. Veja, existe uma visão, Carlos, ética, muito ligada ao que você falou, que inclusive suscita uma distinção
que alguns gostam de fazer entre moral e ética. Veja, a ética, em geral, eu estou falando em geral porque essa distinção ela não é plenamente utilizada. Alguns gostam de pensar a ética como um fundamento, ou um estudo, né? Fundamento superior da conduta humana. Quando eu falo conduta humana, encaixem aí já previamente a conduta do cientista. A conduta do cientista é uma conduta que deve ser guiada pela ética, sem dúvida nenhuma. Superior da conduta humana. Vou colocar até aqui, inclusive, do cientista, que também é humano. A moral, em alguns manuais é utilizado dessa maneira, geralmente é colocado como valores compartilhados por uma coletividade vamos colocar aqui em determinado local e época. Então, só um segundo. Quando eu estou falando em ética, em geral, as pessoas têm uma visão de uma análise da conduta humana superior. Geralmente, Carlos, quando a gente está falando em moral, a gente está pensando nesses valores compartilhados por uma coletividade, pela sociedade em um determinado local e época. Então, a gente pode falar em termos mais soltos que existe uma ética, uma moral ocidental, né? Uma moral que vai desde os costumes à mesa, coisas simples como não apoiar os cotovelos na mesa ou não arrotar durante uma refeição, até uma moral que diz que não podemos matar, né? Isso é algo adotado pela sociedade ocidental. É uma parte da nossa moralidade, a gente pode colocar. A ética, por outro lado, ela já pensa em fundamentos mais internos. Por exemplo, o que fundamenta a moralidade humana ou a moralidade ocidental? Seria a valorização da vida humana, digamos, o homem como fundamento de si mesmo. Então, a ética, em geral, ela tem uma ideia de pensar um pensamento um pouco mais amplo. Essa é uma divisão que se faz. Nem todo mundo adota uma diferença dessa maneira, entendeu? Por quê? Porque a sociedade, Carlos, ela muda. Enquanto a gente gosta de pensar que a ética ela é o pensamento dos valores últimos, os valores que não mudam. É uma distinção um pouco estranha, né? Mas é de fato bastante utilizado. Para a ética, não faz sentido você falar em uma ética chinesa. Não faz, mas faz sentido você falar em moralidade chinesa ou uma moralidade japonesa. Isso é até uma curiosidade, né? Que a gente, eu acho que é um costume no Japão e é bem visto que você arrote a mesa. Eu já ouvi falar isso. Vocês podem me confirmar ou me corrigir se eu estiver errado, né? Mas existe essa visão, né? Desse lado da moral, o pensamento ou a moralidade de uma dada sociedade é muito parecida com a noção de política.
Então, voltando aqui aos nossos exemplos aqui. Houve um tempo em que o bem-estar animal, ou a maneira como você criava os seus animais, não significava nada. Não é? Você poderia fazer teste nos animais, os animais eles eram inferiores ao homem, logo o homem pode utilizar ele da maneira que bem entender. Então, essa era uma visão dominante em um certo período de tempo. A gente pode dizer, Carlos, que era uma visão ou era parte da moralidade daquela época, né? Como eu disse, a moralidade é algo que não é fixo. Ela depende de um lugar e de uma época. Hoje em dia, é um tanto inaceitável que as pesquisas científicas utilizem ou façam testes em animais sem qualquer controle. Correto? Isso quer dizer que o ser humano não pode fazer testes em animais? Claramente não. Por quê? Aí é que tá. Isso é interessante para a gente continuar. Olha, os valores de uma sociedade, eles são variados. Correto? A gente tem, vamos pegar esse exemplo do testes em animais que é importante para você. Quais os valores que estão envolvidos aqui? O Carlos ele colocou muito bem aqui uma parte. Tem a parte que a gente pode falar que é ambiental. Ambiental. Coloca aqui os valores. Ambiental que fala do bem-estar dos animais. Dos animais. Ao mesmo tempo, qual o outro valor que nos permite ainda, em alguns casos, fazer teste em animais? Tem a ver com o pensamento científico. Veja, o ser humano ele precisa do progresso, correto? A ciência hoje e na verdade desde o século XVI, né, o nascimento da era moderna, a ciência é a noção, é igual à noção de progresso. O ser humano ele precisa da ciência, ele precisa fazer testes para atingir o progresso da humanidade. Correto? São dois valores que, no fim das contas, eles competem. Correto? Pessoal, não sei nem se vocês estão me Sim, escutando. sim, professor. Correto. O caso dos testes em animais é muito interessante porque demonstra, pelo menos, o surgimento de um valor que antigamente não estava em jogo quando a gente falava em prática da ciência, prática científica. Muitas coisas, pessoal, na evolução da prática científica, né? Eu comecei a aula falando sobre troca de teorias científicas. Mas, naturalmente, a prática científica, mesmo que não resulte em troca de teorias científicas, ela é influenciada por outros valores. Valores, como eu disse, que não são científicas. A ética não é uma ciência, é um ramo da filosofia. Não está atrelado à noção de teste. Não é objetivo, não é baseado em
causalidade, não é universal, até porque a prática ou a ética ela muda de lugar para lugar, a moralidade muda de lugar para lugar. Então, a visão que a gente tem da prática científica, é isso que eu quero, esse é o meu ponto, né? Ela é influenciada, a prática científica é influenciada por coisas que não são propriamente científicas. Veja, de um ponto de vista tecnológico, talvez fosse mais aproveitável ou fosse mais, a gente pode dizer assim, fosse mais rápido você utilizar testes em animais, né? Porque a gente sabe que fazer os testes em humanos, por exemplo, é muito mais burocrático, né? Tem que respeitar uma série de protocolos. Nessa pandemia a gente aprendeu um pouco disso, né? Porque a gente acompanhou o desenvolvimento das vacinas, então a gente conseguiu ver como é que funciona isso um pouco. Então, a prática científica, no caso, esse é o ponto, a prática científica é influenciada por elementos sociais que não são propriamente científicos, não é? Você quer ver um caso que não diz respeito propriamente à ética, mas é também ligado um pouco à ética, mas de maneira que eu digo assim, talvez menos alarmante, né? Que é o uso, vou colocar entre os exemplos aqui, uso de células tronco em tratamentos de saúde. Bom, a gente pode pensar que um tratamento revolucionário que faz pessoas que não podiam andar conseguir andar quase milagrosamente fosse muito bem aceito em termos sociais, correto? Sim, pessoal. Quem acompanhou, porém, as discussões sobre células-tronco em tratamentos de saúde, vê que a questão é muito mais difícil do que parece. Seria um baita de um progresso da humanidade você poder fazer quem não consegue andar ou quem tem problemas neurológicos resolver esses problemas que hoje são considerados doenças sem cura. Correto? As células-tronco, em tese, poderiam, e na verdade é provado em outros casos, né, poderiam ajudar nisso, mas esbarra em valores éticos e religiosos. Quais são esses valores? Estão principalmente ligados à noção de vida humana. Vida humana. Para algumas visões do tema, as células-tronco, elas são, principalmente aquelas que são retiradas de óvulos fecundados, né? Elas são pessoas, vidas humanas. Então, toda vez que você utilizasse essas células em tratamentos, você estaria matando uma pessoa. Veja, isso são, a gente pode colocar isso como um embate entre ciência e valores sociais. Para uma visão até um pouco mais. Só que a grande questão é que esse nome ficou muito manchado, principalmente nos últimos anos, né? Mas isso pode ser um embate, colocado em termos de embate e ideologia. Para muitas definições, ideologia é tudo aquilo que não é científico. No caso das células-tronco, isso é um grande embate entre valores. Você quer ver um caso que eu acho que na zootecnia vocês podem até
me falar com mais propriedade, mas na década de 90 foi uma coisa assim, um acontecimento, não só no meio da ciência, mas social mesmo, em geral, noticiário, que era o tema da clonagem. Clonagem. Hoje em dia, vocês podem me dizer se eu estou errado, mas a clonagem é uma prática disseminada na zootecnia, não é? Vocês sabem alguma coisa disso? Por enquanto, a gente não viu nada sobre clonagem, mas eu acho que sim. Porque, assim, eu imagino que seja, porque a gente vê. Eu acompanho, assim, eu tenho alguns amigos que gostam dessa parte de criação, né, mexem com isso. Às vezes você tem um boi que é super caro, tem uma genética muito boa, só que o boi, como qualquer ser vivo, ele tem limitado, né? O que ele vive é limitado pela natureza. Então, o que o homem faz? Ele guarda as células daquele animal e faz outro, né? Outro animal que tem a mesma carga genética que aquele outro. Na década de 90, pessoal, esse foi o evento, né, da clonagem, a primeira clonagem de sucesso da ovelha Dolly. Quando aquilo aconteceu, eu era um garoto, né? Mas eu lembro das reportagens e o tom que aquilo era dado era que agora os cientistas estavam brincando de Deus. Era essa a maneira como eles colocavam, né? Porque os valores da época ou o surgimento dessa nova tecnologia deixou as pessoas assustadas, né? Onde que vai parar? Tem até uma novela eu acho que era da Glória Pérez, que falava exatamente disso, de clonagem, só que no caso de ser humanos, né? Que a gente pensava que esse seria o próximo passo, imediato. Você consegue clonar uma ovelha, por que não clona um ser humano de uma vez? Esse era o passo. Vocês já viram essa novela, O Clone? Novela bem antiga. Acho que ela é do 99, 2000, alguma coisa assim. Já ouviram falar, pelo menos? Isso. Essa novela tinha esse tema, sobre clonagem de seres humanos, né? Veja, eu acredito que hoje em dia a gente teria plena capacidade de clonar um ser humano. Plena, plena. Essas técnicas de clonagem elas já são utilizadas. Por que não faz? Por que não faz? São barreiras. Barreiras. Existem barreiras éticas. Barreiras éticas. A ética está aqui para analisar o fundamento das ações humanas. E qual seria o fundamento da gente clonar um ser humano? Para quê? Quais seriam as consequências de clonar um ser humano? Né? Isso são questões que emergem. Eu imagino que, do ponto de vista sentimental das pessoas, não teria nada que a gente quisesse mais do que clonar uma pessoa. Às vezes, ela perde um ente querido, por que não poderia clonar essa pessoa? É uma questão que às vezes eu me faço. Por que eu não poderia clonar aquela pessoa? Sei lá, a pessoa tem um filho e aquele filho, infelizmente, faleceu num acidente. Bom, se a gente, nós, seres humanos, somos determinados pela nossa carga genética, por que eu não poderia clonar aquele filho? Só uma questão que me parece pertinente. Por que não? Bom, o ser humano ele tem, além dessa vontade de progresso, a gente pode colocar assim, a gente tem outros valores, outras coisas que estão em jogo quando a gente faz ciência, né? Como o Carlos colocou, o ser humano pode ser assim, até num estágio evolutivo, antropológico, a gente convive com os animais.
Esse é um valor humano de convivência com os animais. A gente conviveu, em especial, com os cães. Né? Por isso, eu acho que hoje fica muito claro que nos parece tão horrível certos tipos de condutas e nos parece ainda mais horríveis certos tipos de condutas quando estão sendo feitas em detrimento dos cachorros, não é verdade? Parece, quando a gente vê até esses vídeos de cachorro sofrendo, a gente sente uma angústia até. É algo que se manifesta fisicamente na gente, não é verdade? São valores que estão, bom, imbricados na gente de alguma maneira. Pode ser culturalmente, pode ser geneticamente, talvez, mas o fato é que o homem, além dessa vontade de progresso, que eu diria que está na espinha dorsal do pensamento científico, nos tempos de hoje, o homem aprendeu que existem outros valores que competem também com a ideia de progresso. E nem sempre foi assim. E nem sempre foi assim. A gente tem casos, né, em que o progresso casos que o progresso era o único valor em jogo. Isso resultou. Bom, por que o progresso era o único valor em jogo? Existem motivos para isso, né? Mas isso resultou em práticas como colonialismo. Colonialismo. Peraí. Uma consequência desse colonialismo, a gente sabe que isso realmente aconteceu. A Inglaterra, que já teve como colônia sua uma ilha na América Central, a Jamaica, ela testava vacinas que eles não sabiam qual era o efeito direito nos habitantes da Jamaica, nos jamaicanos. Veja, sem controle algum. Simplesmente queria saber se a vacina funcionava, se tinha alguma reação, e testava nas crianças jamaicanas. Um ideal de progresso sem nenhum outro valor para competir. Para competir. Entendeu? Era simplesmente querer saber e testar, sem nenhum outro freio. A gente pensa, claro, quando a gente pensa em casos como esse, nas práticas nazistas. Os nazistas, eles eram exímios cientistas, né? Exímios. Inventaram maravilhas tecnológicas e forneceram, no caso, avanços na medicina. A medicina jamais vai admitir isso, mas utiliza estudos que os nazistas conduziram a despeito de qualquer consideração, valor pela vida humana. Testavam nos judeus que estavam aprisionados. Isso de fato aconteceu. Na verdade, as práticas nazistas foram, no quesito histórico, né, um dos primeiros marcos do que a gente pode falar de normatividade em termos de ética na ciência foi após o fim da Segunda Guerra Mundial, no que a gente chama de tratado. Agora eu não lembro se é um tratado ou é só uma declaração. Declaração de Helsinki, sim, capital da Finlândia. Nessa declaração, eles, pela primeira vez, se colocou limites para
a prática científica, pelo menos limites normativos, para o que a gente pode chamar de uma ética da ciência. Ética da ciência, pessoal, nada mais é do que analisar a conduta do cientista quando ele está fazendo ciência. A gente sabe, principalmente, esse é um marco muito importante, que são as práticas nazistas, dos cientistas nazistas, né? É um marco em que a civilização contemporânea, ela falou, peraí, esse ideal de progresso aqui, ele não pode ficar sozinho. A gente precisa confrontar com outros valores, porque o progresso pelo progresso não é suficiente. Não é suficiente. A gente precisa ter um jeito correto de se fazer conduta científica. Foi talvez aqui esse tratado, agora não lembro se é uma declaração ou se é um tratado, deixa eu ver aqui. A Declaração de Helsinki. Declaração de Helsinki foi o primeiro instrumento normativo que colocou limites na prática científica. O que eu estou querendo com essa aula, especificamente, colocar na cabeça de vocês, definitivamente, que a ciência, já na visão do Thomas Kuhn, ela não era simplesmente uma questão de discussão sobre a verdade. Isso, em Kuhn, já era reconhecido, porque Kuhn sabia que existia uma sociologia por trás das nossas decisões sobre o que é científico, sobre o que é verdade científica, sobre o que é correto em termos científicos, né? Esses valores da ciência, eles são vigentes, claro, mas eles entram em competição, os valores entram em competição quando a gente pensa em termos éticos. A ética é um ramo da filosofia que investiga a conduta humana. Naturalmente, a conduta do cientista é avaliada pela ética. Eu dei aqui alguns exemplos para vocês, né, que poderiam ser claramente utilizados ainda pelos cientistas, mas não o são porque existem barreiras, existem limites para o progresso científico. Houve uma época em que não havia limites para o progresso científico. Era uma época que deu ensejo a coisas que hoje a gente considera claramente prejudicial para o ser humano em termos de progresso humano mesmo, antropológico, né? Então, a ciência, principalmente após os experimentos nazistas, os horrores dos experimentos nazistas, a gente passou a confrontar a ciência com outros valores que são, como o Carlos falou, compartilhados pela sociedade, botar limites em casos que a sociedade simplesmente não aceita certas práticas, né? Isso foi muito importante porque a gente percebeu que a ciência ela é capaz de utilizar e achar alternativas quando isso é necessário. Esse é o ponto. Então, a aula de hoje era essa a mensagem que eu queria passar. Se vocês tiverem alguma questão, eu estou aqui para responder. Professor, tudo na paz. Perfeito. Então, se tiver tudo certo com o Eduardo, vocês estão dispensados. Eu ainda hoje eu vou colocar a aula no Siga. Tudo bem? Tudo. Boa tarde, bom descanso e bom feriado também.